Hoje no Eu Também Podcast eu converso com a psicopedagoga, neuropsicopedagoga e psicanalista Mônica Marques. Ela é especialista em ABA e atendimento educacional especializado e mãe do Davi Marques 915. Tudo bem, Mônica? Ele vai gostar, o Davi? De alegria. Tô até vendo. Tudo bem. Que bom, ótimo receber você aqui. Começamos a conversar, eu já falei, o que é isso, o que é aquilo? Acho que essa doutora ela vai desvendar muitos mistérios hoje nesse programa. Eu quero saber, o que é ABA? ABA é Análise do Comportamento Aplicada, traduzido para o Brasil, né? Significa ABA, Análise do Comportamento Aplicado. E o que acontece com a ABA? É uma ferramenta que nós usamos para poder remanejar, fazer os manejos dentro do comportamento autístico, né? Mas hoje, atualmente, a ABA ela também pode ser utilizada porque ela está relacionada com comportamentos. Então, dentro de uma sala de aula, por exemplo, você pode utilizar a ABA. A ABA é uma ciência também, então você consegue trabalhar ela em vários momentos. Hoje, por exemplo, se a gente tem uma criança que é autista, um médico, ele vai colocar lá 40 horas de ABA. Então, quer dizer que ele vai ter que ter 40 horas de manejo dentro das dificuldades de comportamento dele. Tem vários tipos de programa, porque vai dentro da necessidade da criança, do adolescente ou do adulto. Que a ABA ela pode ser aplicada para qualquer idade. Tem uma idade certa para a criança começar a ir numa neuropsicopedagoga? Não tem. O que se confunde muito, né? Que por estar atrelado também à pedagogia, mas a neuropsicopedagogia, ela tem um campo da psicologia cognitiva, ela tem um campo da pedagogia e ela tem um campo da neurociências. Então, assim, a gente acaba colocando num pequeno espaço, mas ele é muito amplo e também é uma ciência, né? Que se confunde, às vezes pensa que é um curso ou saiu de um braço de alguma coisa. Na verdade, se juntou de várias situações e necessidade que foram percebendo que apenas um psicólogo, apenas um pedagogo ou apenas um neurocientista, porque é novo, né? Não poderia contribuir em todos os sentidos desses campos. Então, aí nasce a neuropsicopedagogia. Antigamente, sim, eu ouvia falar muito em pedagogia, psicologia. Agora, neuropsicopedagoga é relativamente novo, esse termo pelo menos para mim. E eu pesquiso um tempo já, tudo que é ligado à mente humana, comportamento humano. Vou aproveitar esse momento e mandar um abraço pro Davi Marques 915, ele tem um canal no YouTube, o Instagram dele, como que faz, doutora? O canal dele é Marques 915. Um abraço pro Davi Marques radiar. 915. O sol vai raiar. E ele já faz uma análise, uma terapia, uma psicopedagogia? Então, quando a gente começou a identificar as primeiras características dele, a gente já começou a trabalhar com rotina com ele. Então, tudo que eu pude evitar que ele fizesse uso de medicações, não que eu seja contra, tá? Porque desde pequenininho a gente já identificou os traços nele. Então, Davi sempre foi muito desengonçado. Traços de? TDAH, perdão. Tá. Então, ele sempre foi muito desengonçado. Eu falo que ele é atrapalhadinho igual a mãe. Ele sempre não é desengonçado, é hereditário no caso. Ele sempre foi muito desligado. Se a gente fala as coisas com ele demora um tempo, assim, para perceber. Organização, ele precisa de muita ajuda para se organizar. Então, desde pequenininho, para dormir era uma demora, tinha que ficar rodando com o carro horas para ele dormir. Então, ele já apresentava alguns pontos, não é uma coisa, tá? São vários pontos que se encaixam dentro daquele diagnóstico que eu te falei, o DSM-5, dentro dos critérios diagnósticos. Então, a gente já começou a trabalhar com ele com rotina desde cedo. Então, o que eu pude fazer para contribuir, eu e o pai dele, em relação aos sintomas, a gente fez. No entanto, que ele não teve dificuldade de aprendizagem, porque a gente já foi acompanhando desde pequenininho. Aí, com isso, eu pude atrasar um pouquinho, não é atrasar. Retardou o uso de medicamento? Retardei o tempo, medicação e também as terapias, porque a gente conseguiu conciliar isso em casa. Quem prescreve é só o médico, né? Só o médico. Você não pode? Não. O que eu faço é a avaliação e a intervenção. Tem algumas famílias que já vêm com diagnóstico fechado e aí eu faço a intervenção.
né? Que são as estimulações. Tanto a gente pode iniciar desde 1 ano, 1 ano e meio, a gente já começa a fazer esses estímulos. É importante também, dependendo do que a criança tenha, ela passe com uma equipe multidisciplinar. Então, depende do que a criança tenha que manejar, que ela precise ser trabalhado e estimulado. Sim. Doutora, deixa eu aproveitar e te perguntar. Nós estamos falando de TDAH. E o autismo, eles caminham lado a lado? Tem muita diferença? Não, eles não caminham lado a lado. Eles têm algumas coisas que são muito similares e outras que são muito distintas. Por exemplo, se a gente pega um TDAH, ele vai ser, geralmente, tá? Não é uma regra, porque tem várias características. Mas, geralmente, ele é desorganizado. O autista, ele é metódico. Então, ele vai enfileirar carrinhos, ele vai separar por cor, ele gosta sempre da mesma roupa. O TDAH, vamos colocar assim, ele é mais escrachado. Então, assim, ele pega qualquer roupa, a primeira que vir. Mais relax. Né? Mais relax, Ele é mais tranquilo. E desde pequenininho ele já apresenta essas características, né? O autista, ele pode ter atraso na fala, o TDAH não necessariamente. Todo autista vai ter atraso de fala? Não. Hoje no CID-11, como mudou, antes era o CID-10, tem 10 anos, é novo. Então, o CID-11 já incluiu crianças que são autistas, que têm ou não atraso de linguagem. Mas a gente pode ter a junção dos dois. A gente pode ter o TDAH, que também é autista. Assim como a gente pode ter um TDAH que tem altas habilidades. Assim como a gente pode ter um TDAH que também tem a dislexia. E o autismo, a mesma coisa. Então, ele pode vir junto. O é muito comum. Entra nessa? O hiperfoco, os dois têm. Os dois. TDAH e o autista. A gente tem a deficiência intelectual, que é o DI, né? Que a gente chama, que também está dentro dos transtornos. Então, a gente tem infinidades aí, são muitos. Bastante, né? Hoje está ouvindo, fala-se bastante do autismo em adultos. A gente tem descoberto, inclusive tem uma atriz, né, que recentemente se descobriu. Aí, consequentemente, o Danilo Gentili viu alguma coisa que ela falou e ele falou, eu também, o médico falou lá que eu era autista, mas eu nem... Agora já tô adulto mesmo. Ele faz uma brincadeira, né? Ele levou na brincadeira. É importante, se ele é ou não, ele apresenta umas características importantes você ali. Você consegue diagnosticar só pela televisão? Não, a gente diagnosticar não, mas ele tem umas características Detectar. ali. Falei errado. Que pode ser, como pode não ser também. Qual que vai fazer a diferença num adulto, que é primordial à infância? Nenhum transtorno do neurodesenvolvimento a gente adquire na adolescência ou na fase adulta. É desde criança, porque já é algo que a gente nasce com. Não tem como pegar TDAH, né? Ou desenvolver TDAH, né? A gente pode desenvolver outras coisas por causa do TDAH ou do autismo. Né, como uma depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. O TDAH, a criança nasce com ele. Nasce e se não tratado, ele pode virar uma depressão, uma síndrome do pânico? Ele pode virar, não, ele pode desenvolver. Porque tem uma predisposição, porque a partir do momento que a parte do seu cérebro não é funcional em algumas ações importantes, como uma tomada de decisão, planejamento. Então, naturalmente, aquilo vai ficar muito confuso para você. Na adolescência, essa parte do cérebro que eu te falei, que é justamente que o TDAH não tem perfeitamente, 100% funcional, é a parte que também na adolescência está sendo amadurecida. Então, um TDAH, né, um adolescente normal, já tem as questões dele de conflito, né? Muitos conflitos. Então, o TDAH, a gente pode dobrar isso. Porque o que acontece no mundinho do TDAH? Se cair uma gota d'água, ele vai ver um copo d'água. É tudo muito exagerado, entende? Se tem um copo d'água, ele vai ver um lago, uma piscina. Uma piscina vira um lago vira um mar, entende? Tudo fica muito exagerado, muito grandão. Para ele lidar com isso é muito difícil. Então, é natural que por ele não se perceber como pessoa, assim, parte de alguma coisa, ou que ele não consiga resolver os próprios conflitos dele, ele não consiga trabalhar de forma correta como as outras pessoas estão pedindo para ele trabalhar, ele, consequentemente, ele vai desenvolver aí uma outra patologia. Então, começa no TDAH e pode desenvolver. Pode ser que seja isso. Pode desenvolver. Assim, eu desenvolvi crise de ansiedade porque eu tinha que... as minhas coisas tinham que sair dentro daquela situação. Se eu marcasse que... um mecanismo de defesa que eu criei.
porque eu fui tão julgada porque eu não fazia as coisas certas. Tá entendendo por que você vai desenvolvendo outras coisas? Sim. Então, assim, eu fui tão cobrada porque eu não chegava no horário certo no trabalho, eu vivia atrasada. Até hoje eu tenho esse problema. Mas hoje eu juro que foi o trânsito. Aí, tá se entregando. Eu juro que foi o trânsito. Aí, então, todas essas coisas de cobrança me geraram um toque. Que eu tinha que fazer tudo dentro, eu tinha que planejar. Então, tudo que saía do meu planejamento me causava ansiedade. Nisso que causava ansiedade, eu cheguei a um ponto de 6 horas. Na época, eu também participei, fui convidada para fazer parte da coordenação escolar. E aí eu fechava a escola, deu 6h10, o pai da criança não chegava, eu já começava a tremer. Você ficava desesperada? Não, porque eu não me conformava. Se é 6 horas que ele tinha que vir pegar, por que 6h10 ele ainda não veio? É que o cérebro do TDAH, ele é muito, assim, uma coisa muito extraordinária. Ao mesmo tempo que o seu neurônio ali, né? Os neurotransmissores estão fazendo um trabalho dele de forma que deveria, né, ser dentro de um tempo normal, ele pode estar passando muito rápido ou ele pode estar passando muito devagar. O tratamento requer muita persistência. E o que acontece, às vezes, dentro do TDAH é que ele tem essa dificuldade de persistir em algo. Na adolescência aflora o TDAH? Não aflora, não tem, é aquilo que eu te disse, né? Você já vai nascer com, não é que aflora, é que na adolescência a gente já tem situações de desenvolvimento cerebrais que estão acontecendo que não acontecia na infância. Por questão de hormônio? Tanto hormonal como psíquica também e neurológica. Porque está mudando várias funções, que nem eu te falei, o córtex pré-frontal é o último a ser completamente formado na adolescência. Ele vai terminar de ser formado por volta de 19, 20 anos. Então, assim, completamente, né, 100%. Então, é natural que a gente já não tenha muitas coisas, indecisões, conflitos mentais, são várias situações que a gente pode pegar que acontecem no adolescente normalmente, né? Então, se já acontece isso normalmente no adolescente, imagine num adolescente TDAH. Então, dá a impressão que ele... O negócio aflorou. Mas não é que aflorou. Agora, a gente tem outra questão. Será que é um TDAH mesmo? Né? Porque hoje a gente tem várias situações. Uma pessoa que sofre um transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, ele também pode ter várias características que se enquadraria dentro do TDAH. Perda de memória, falta de atenção, hiperatividade, porque ele movimentos motores, porque o trauma foi muito intenso para ele. Ou uma pessoa que não é TDAH, mas tenha tido crise de ansiedade, mas não tem nada a ver com TDAH, foi por outros fatores. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. Acredito que o interessante é passar pelo profissional, fazer os testes e entender, porque tem aquele lance também que o adolescente, ele fica meio... Eu falei do adolescente aflorar, porque ele fica naquela fase, ele não é criança, mas ele também não é adulto. E se é que existe a caixinha do nada, é meio que essa época aí da adolescência. Sim. A adolescência é um período... Assim, os pais, os adultos, né? Nós adultos, a gente acostuma a não ter paciência com o adolescente. Mas essa impaciência nossa, enquanto adulto, é primordial para o adolescente ele conseguir se encontrar no meio daquele monte de coisa que está acontecendo de transformação no corpo dele. O bullying, ele agrava os sintomas do TDAH? Não é que o bullying agrava os sintomas do TDAH, mas pode sim fazer com que a gente tenha gatilhos para desenvolver outras coisas dentro do TDAH. Como a gente falou, da depressão, ansiedade. Mas isso pode ser desenvolvido em qualquer pessoa que sofra bullying. Entendeu a diferença? Sim. Então, assim, não é porque a pessoa é TDAH que aquilo pode ser ou não. O que pode acontecer por conta dos exageros também do pensamento do TDAH, ele desenvolver de forma mais rápida do que uma outra pessoa, talvez. Entende? Então, se ele receber um confronto ou ser taxado de alguma coisa, aquilo talvez incomode ele muito mais do que um outro adolescente que talvez demoraria um pouquinho mais para explodir. Doutora, vou aproveitar a sua presença para fazer uma pergunta. Quando eu era adolescente, eu tinha por volta de uns 15 anos, eu sentia aquela sensação de que estava fora do corpo. Eu não sei qual que é a palavra, como é que se fala. Por exemplo, eu tô aqui, mas por que eu tô aqui?
Onde eu vim parar? Como eu vim parar? Parece que eu tô literalmente fora do corpo e eu olho de fora para dentro. É uma sensação de ausência, né? Que você sai do teu lugar como se você não estivesse ali. Com 15 anos, você não sabe se você é criança ou se você é adulto. Você é um adolescente. Aí, como eu te falei, eu estudei na escola pública a vida inteira. No colegial, eu fui para particular. Aí eu tenho aquele lance de não pertencer. Fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu estudei a vida inteira no estado, por que eu tô numa escola particular? É bem engraçado assim e curioso. Mas na escola particular você sentiu diferença na parte de conteúdo, de aprendizagem? Muito. Não teve lance de bullying, eu não me sentia menos do que ninguém, mas eu falei que eu não me sentia pertencente ao ambiente, é engraçado. Nós, desde a infância, a gente sempre vai se referenciar em alguém que demonstre algum tipo de força, mas não força física, pode ser intelectual. Então, se eu estou num grupo que eu fazia parte, que aquilo de alguma forma cabia naquilo que eu acreditava, né, que pode ser dentro da escola pública, e as pessoas ali pensavam como eu pensava, fazia parte da minha história de vida, daquilo que os meus pais também colocaram em mim ao decorrer desses anos. Aí, com quantos anos você tinha que você foi para a escola particular? 15. 15 anos. Aí você vai com 15 anos para uma escola particular. Muda completamente o público. A vida inteira Então, mudou tudo. Seus amigos, né, o meio, né, o ambiente foi transformado. É diferente, né? A gente, por mais que a gente queira falar, você falou da inclusão. A inclusão é importantíssima, mas uma inclusão de equidade, que você fique no mesmo andar que o outro. Para equidade. Para você colocar uma criança de um lugar para outro, você precisa prepará-la. A gente adulto, né, tem mania de não querer explicar nada para as crianças. O Davi tudo chega a ser assim absurdo. Às vezes as pessoas podem pensar que tem gente que fala, mas você fala disso com ele? Falo, porque ele me pergunta. Ele então, tá a partir de 12 anos 12 agora, a partir do momento que a criança te pergunta algo, você não precisa sair falando coisas que ela não te perguntou. Gerou uma curiosidade, ela precisa sentir confiança nesse ambiente. Então, se eu mudo ela de lugar, ela não tem problema nenhum ela ter uma oportunidade numa escola particular. Mas eu preciso trabalhar muito bem isso com ela, porque se ela passar, ela precisa ter uma maturação para esse assunto. Porque a gente tem que respeitar os tempos e existe um tempo para cada coisa. Tem gente que fala assim, mas tem o tempo de falar, tem o tempo de... Não, existem os marcos do desenvolvimento que são importantíssimos para que a criança não tenha atraso futuramente. Tanto atraso de aprendizagem, atraso motor. Então, ela precisa ser estimulada e precisa desenvolver os marcos dentro do tempo correto. Então, existe um tempo, sim. Né? Então, assim, dentro do tempo que ela me questiona, que ela fala, que ela pergunta, a gente vai desenvolvendo aquilo e vai dando essa maturidade para ela dentro do tempo dela. Quer dizer que, por eu dizer isso, a minha casa é perfeita? Não, não é. Né? Eu vivo errando também. Até porque nós, pais e mães, a gente... erra na tentativa do acerto. Mas a gente também precisa, junto com a criança e com o adolescente, entender esses caminhos que são tão importantes. A maioria de nós talvez venha os pais e as mães como herói. Eu via meu pai como herói, mas com a minha mãe eu tinha muitos conflitos. Principalmente na adolescência. Minha mãe foi criada na roça. Então, ela tinha uma maneira de pensar completamente diferente da minha e muito limitada. A gente tinha muitas brigas mesmo, muitas, assim, porque eu queria sair, eu era muito criativa, minha mãe achava aquilo muito exagerado. Aí tinha o meu irmão, que dava um pontapé, assim, de capacidade. Eu parei de estudar, né? Então, para eu chegar onde eu cheguei, assim, a escola, para mim, não fechava a conta. Né? Eu queria fazer outras coisas e tinha aquela maneira de aprender. E eu tinha que aprender dentro daquela maneira, e aquela maneira não cabia em mim. Sua mãe mais, não, minha mãe e mais meu pai foi a conservadora, decepção da vida deles. Deve ter amado, né? Depois eu tive que fazer supletivo. Aí eu era muito também, ao mesmo tempo que eu era muito criativa para algumas coisas, eu era muito pata para outras, entende? Assim, se eu posso usar o termo. Pode, eu era muito lenta para outras coisas. Então, assim, eu não passeava para lugares longe, porque eu não conhecia o lugar e nunca fui muito boa com lateralidade.
né, com localidade. Então, por isso que eu trouxe meu marido hoje comigo. Eu não ia chegar aqui bem... Se ele demorou 3 horas para chegar, eu ia demorar 10. E olhe lá. O Waze não facilita? Não, o Waze não facilita bem, ainda mais quando tem aquelas bifurcações, umas ruas do ladinho da outra, não facilita. O meu marido fala, vira à direita, eu tenho que levantar a minha mão, que eu escrevo para... Mão da aliança. Tem uns comandos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida como mecanismo de defesa. A gente precisa sobreviver nessa vida, ainda sem diagnóstico. Quem não tratou na infância, assim, que é um pouco do nosso caso, do meu caso, já o after 30, o after 30, depois dos 30, eu tô com 36 anos. Dá tempo de correr atrás do prejuízo? Dá para tratar? Dá para tratar. Mas, assim, é claro que por mais que o cérebro tenha plasticidade, na infância a gente consegue atributos, né? E estímulos, a gente consegue muito mais fácil assimilar aquilo. Já na fase adulta, a gente tem manias que é muito difícil desconstruir. Né? Como a gente vai começar a praticar atividade física no início, é uma tortura. Né? E TDAH, ele tem uma tendência a procrastinar. É diferente de pessoas que não têm TDAH e procrastinam. Inclusive, na infância, assim, geralmente os pais veem isso como preguiça, como relaxado. Não sei se foi o seu caso. Meu Deus, eu tô aqui. Né? Eu tô aqui, minha cabeça tá... Como que ninguém diagnosticou isso, Jesus amado? Era preguiçoso, era vagabundo. E cadê o TDAH no negócio? Assim, primeiro, a falta de informação. Hoje a gente tem uma amplitude de informação que a gente tem que tomar cuidado. Tem que ter um filtro, né? Pra fazer. Sim. E falando de filtro, TDAH, esse é o maior problema dele, né? Uma forma simples de falar. Ele não faz filtro. Então, pode ver que, eu não sei se provavelmente seja o seu caso. Ai, meu Deus. Geralmente não pensa muito. Quando vê, já falou. Eu faço muito isso com muita frequência. Escapa. Nossa, escapa muito fácil, assim. É muito difícil travar. Por quê? Porque dentro do TDAH, a parte que é afetado, né, é o córtex pré-frontal, que é essa região da frente. E é onde a gente precisa tomar decisões, precisa se planejar, e é tudo que o TDAH tem dificuldade de fazer, porque é a região que afeta. E ele não produz normalmente noradrenalina, que é a dopamina, que o colega também comentou. Vou sair daqui com o diagnóstico, já estou me auto-diagnosticando, continua. E assim, quando a gente tem esse diagnóstico tardio, duas coisas muito importantes, né? Ou a pessoa mais velha, ela vai pegar aquilo e vai falar assim, eu tenho TDAH mesmo e dane-se, né? Aperta o botãozinho, não tô nem aí, não tem mais o que fazer, olha a minha idade. Ou ele vai falar, poxa, foi o que aconteceu comigo. Nossa, que bacana. Agora eu sei por que eu sou assim. Eu achei uma explicação. Eu tô vendo, de verdade, eu tô vendo uma luz do fim do túnel. Né? Eu achei uma explicação para aquilo que era a ponto de causar crise de ansiedade, como causou, talvez seja um dos fatores que causou depressão na sua juventude, na sua adolescência. E aí sim causa doenças mentais, né? Afeta a nossa saúde mental, porque pode desencadear outras comorbidades, né, que são tão sérias. A gente tem um índice de TDAH, os Estados Unidos ele é muito à frente de pesquisas, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles têm um índice de 37% de jovens que se suicidam com um diagnóstico de TDAH. Mas porque eles... Calma, só para entender, 37% dos jovens, eles, né, se suicidam quando descobrem o diagnóstico ou por terem e nunca irem atrás? Por terem. Talvez a gente pode encontrar duas situações nunca irem atrás do tratamento. A gente pode encontrar duas situações. Esse jovem ele recebe o diagnóstico na infância e o pai e a mãe, de repente, trabalham aquilo... Aliás, deixam de trabalhar aquilo de alguma forma, né? Ou ele, no meio do caminho, aí, ele tem várias características assim, que se enquadram dentro de um TDAH e se suicida e acabam vendo ali os critérios. Porque para você se enquadrar para ser TDAH ou autista, qualquer tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que seguir alguns critérios. Então, primeiro, né, tem o CID, que é o CID-11, agora ele já mudou, que é a Classificação Internacional de Doenças. E a gente tem o DSM-5, né, que é o Diagnóstico de Transtornos de Doenças Mentais. Então, para você ser um TDAH, você precisa ter essas características que estão descritas ali,
Então, todos os testes que a gente vê, eles são baseados dentro do DSM-5. O TDAH ele consegue ser diagnosticado com testes e tem mais alguma forma? É clínico, 100% clínico. Não existe exame. Não existe. Você não vai tirar o sangue, nem fazer um raio-x ou uma ressonância e ver lá o TDAH. Não existe isso. Por quê? Porque é comportamental. Então, entendeu? às vezes uma vez só não dá para diagnosticar em uma única consulta. Imagina, só se for um neuropediatra ou um neurologista ou um psiquiatra, porque só quem fecha o diagnóstico são esses dois. Ou psiquiatra infantil, o neuropediatra, ou neurologista ou psiquiatra. É médico mesmo, Médico CRM, mesmo, tá. Isso. Aí ele precisa, dentro da avaliação que o neuropsicopedagogo ou o neuropsicólogo fez, ele vai pegar aqueles documentos e vai avaliar e vai comparar e ali ele vai definir se é ou não. É um processo que, assim, eu sempre falo para os pacientes lá que eles precisam procurar especialistas, médicos, psiquiatras ou neuro, que sejam especialistas em transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque o cara vai lá, ele faz a faculdade dele de medicina e depois ele vai se especializar em neurologia. Só que quando ele vai se especializar em neurologia, ele aprende tudo um pouco, de tudo um pouquinho. Ele não se aprofunda naquele assunto. Então, para ele chegar ali uma pessoa e de repente ser um adulto autista, né? Vou falar do TDAH que a gente está, senão eu destoou aqui. Claro, depois eu te perguntar sobre o autismo também. Então, ele chega lá. E o TDAH, ele tem as funções, a capacidade de inteligência dele normais e as funções que ele desenvolveu. Ele consegue cumprir os horários de trabalho. Ele não é aquele TDAH, o tipo severo, que a gente fala que não consegue... Tem níveis? Tem o leve, moderado e o severo. Tá. Né? Isso no TDAH, no autismo agora mudou. Aí, o que acontece? Esse TDAH leve, ele vai conseguir ter uma rotina mais tranquila. Então, ele consegue, por exemplo, você está sentado aqui comigo, está tranquilo para você. Você está conversando, batendo um papo, né? Então, não tem a necessidade de ficar levantando toda hora. Um TDAH apesar adulto... de eu me ajustar toda hora na cadeira, eu me você está percebendo. O TDAH adulto, o leve, ele é mais difícil de ser observado, porque ele vai desenvolver as funções dele normalmente. Algumas condições vão afetar a vida dele, porque isso é o que vai dar para estar dentro dos critérios diagnósticos. Mas ele vai conseguir realizar outras funções normalmente. Então, aí o médico vai te olhar e ele vai falar assim, você não tem nada. Por isso que precisa ser um especialista, porque precisa ser com muita responsabilidade, com muito tato, conhecer bem esse documento, para ele poder olhar aquela avaliação e fazer a comparação de todos os testes ali aplicados, de todas as escalas, e dentro de uma conversa com você também. Porque o que vai fazer a diferença de um TDAH para uma pessoa que, de repente, seja agitada ou tenha uma memória curta, né? Qual que é a diferença? Isso, o que vai? Porque tem o TDAH e o TDA, então, não, mudou. Mudou? Tinha antes eles separavam, mas já tem uns 15 anos que não, agora tudo se engloba no TDAH. Tá. Então, se você é TDA, que é o que você falou, né? Que tem o déficit de atenção, que é a minha predominância, hoje a gente chama de predominância. Pode ser pelo Instagram, Instagram, claro. Mônica Marques Psicopp. Então vamos lá, @Mônica Marques Psicopp. Tudo junto, Isso. sem traço, sem ponto. Sem nada. @Mônica Marques Psicopp. Ou pelo meu contato mesmo, celular, também pode entrar em contato. Pode falar? Posso, 11 97261 1080. Repita, por favor. 11 97261 1080. Tá vendo? O outro TDAH aqui tá atrapalhando as ideias, pedindo pra você repetir. Mônica, obrigado pelo bate-papo. Galera, obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando que o Eu Também Podcast ele é um programa voltado para a saúde mental. Então, se você acha que faz sentido o tema saúde mental, compartilhe esse vídeo com alguém, inscreva-se no canal. O YouTube ele acha relevante tudo que é compartilhado, visualizado e se você é inscrito também. Então, terça-feira, às 21 horas, aguardo você. Obrigado.